Olá, senhores pais. Hoje eu vim compartilhar com vocês a importância das tarefas domésticas na vida da criança e a diferença que isso faz na construção do adulto que ela será. Recentemente foi concluído um estudo muito antigo, um estudo de Harvard, que começou em 1938, chamado Estudo de Desenvolvimento Adulto. A princípio, o objetivo desse estudo era mapear quais eram os itens que construíam a felicidade da pessoa. Então, mapearam isso, né, durante muitos anos, durante 80 anos, pegando crianças e vendo o que acontecia ao longo dos anos até a formação dos adultos que eles vieram a se tornar. Procurando esses itens, estabeleceram uma correlação estreita entre o trabalho doméstico e o desenvolvimento de vários aspectos importantíssimos para a personalidade. Então, o que perceberam? Que a criança que era envolvida desde pequena em trabalhos domésticos teve um ganho muito grande, tanto na parte de relacionamento, quanto de desempenho acadêmico e profissional, e até nas coisas mais básicas, como a autoestima, a percepção do valor do trabalho em grupo e de tudo que a criança podia fazer parte, né? Coisas essenciais na vida adulta, para o trabalho, para o relacionamento, para tudo, são profundamente impactados pelo trabalho doméstico. Então, assim, é uma coisa que eu acredito que nas gerações mais antigas era até mais comum, né? Hoje em dia foi caindo um pouco em desuso. E talvez, né, seja esse até um dos itens que tem colaborado com aquele senso cada vez crescente que diz que as gerações atuais estão ficando mais fracas, estão ficando mais inaptas para lidar com dificuldades emocionais, né? Dizem que as gerações atuais estão ficando mais fracas para questões profissionais até, né? Que toleram menos esforço, que toleram menos exposição a dificuldades, né? Então, assim, na verdade, ninguém sabe dizer o quanto isso tem alguma relação. Mas o que nós sabemos já, né, que foi comprovado agora cientificamente, é que os trabalhos domésticos realmente vão colaborar muito com o desenvolvimento da personalidade que o adulto será, né? Uma coisa que nós já acreditamos há muito tempo é que um dos pilares principais para o desenvolvimento psicológico da criança é a disciplina. Por quê? A disciplina, ela traz algum percentual de dor. Como assim dor? Por exemplo, a criança ela está jogando videogame, ela está fazendo uma brincadeira e ela tem que parar aquilo para fazer uma outra tarefa, né? Ou tem que dar lugar do que ela gostaria de fazer que é divertido a uma tarefa que ela talvez não ache divertido. Isso é representado dentro dela como algum tipo de dor, algum tipo de contrariedade, né? E nós sabemos, por causa dos avanços da neurociência, que a dor é muito necessária para equilibrar a sensação de dor e prazer, o entendimento dos valores da vida, né? Uma criança que nunca é submetida a nenhum tipo de dor, a nenhum tipo de desconforto, ela tende a não perceber a diferença entre as coisas boas e as coisas ruins. Assim, ela nunca vive um desconforto. Então, nas coisas boas, ela também não vê uma coisa grande naquilo, passa a parar de dar valor às coisas boas, às coisas que deveriam trazer para ela muita alegria, né? Cria uma relação emocional desequilibrada. E apontam isso hoje em dia como um dos grandes causadores do crescente, né, advento da depressão e da ansiedade em jovens, né? E a cura para isso seria justamente a disciplina, que é um tipo de dor, né? Na nossa prática, na academia, nós acreditamos assim que a prática do jiu-jitsu ela é um tipo de dor também, né? Porque a criança ela vai lá e sempre se submete a uma situação de um certo desconforto. Por mais que nós, professores, nos esforcemos para que seja a experiência o mais agradável possível, mais divertida possível, a criança está lá para lutar. Ela cai no chão, ela bate de mau jeito, o amiguinho monta em cima dela, imobiliza, dá um mau jeito no braço, vira e mexe, a criança sai chorando, dá uma machucadinha. E aí o que acontece? Pela disciplina, é que ela volta no outro dia, porque se fosse só baseado naquela dor, ela talvez não ia querer treinar nunca mais. Mas ela sabe que ali tem alguma coisa que ela está querendo aprender. Ou pelo menos que vocês, pais, acreditam que ela está querendo aprender. E mantém ela ali. E isso causa o quê? Uma exposição controlada, né, à dor. A dor que a criança não tem, passando uma privação, passando uma necessidade, passando uma situação assim, de uma construção mental dura, né, que as nossas crianças não têm, a gente não quer que elas tenham, e não é para ter. Mas elas precisam de alguma forma ser submetidas à dor. E essa dor ela está
no treinamento físico e na disciplina. Paralelamente a isso, mas trabalhando junto, entra a questão do trabalho doméstico. A gente vai colocar trabalhos domésticos para as nossas crianças. É legal em vários aspectos, porque elas vão desenvolver já habilidades, vão saber fazer coisas que serão importantes para elas na vida inteira. Só que, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando essa questão da disciplina, porque muitas vezes que a criança tem que fazer o trabalho doméstico, ela às vezes não vai querer ou não vai gostar. É claro que vai muito da habilidade dos pais conduzir para tornar isso uma tarefa o menos estressante, o menos desagradável possível, né? Não comunicar para a criança do tipo assim, agora você vai ter que fazer tal coisa, como se fosse já um castigo, né? É claro que isso tudo pode ser conduzido, ensinado de uma maneira muito suave, muito carinhosa. Vamos aqui junto, arrumar aqui seu material, eu vou te ensinar, vou te mostrar, nossa, como ficou bonito, né? Desde o começo incentivando, desde o começo direcionando para que a criança se sinta bem com aquilo, né? E é claro também respeitando uma grande gradatividade, né? Tem ali as capacidades para cada idade. Uma criança muito pequenininha, o que ela vai poder fazer? Alimentar um pet, né? Arrumar uma coisinha assim, uns móveis que estão baixos ali, tirar o pó dali, arrumar os brinquedos dela, coisas básicas, né? Uma criança que já está um pouquinho maiorzinha, já pode ser pedido que ela ajude a dobrar a roupa, né? Ajude a colocar os talheres na mesa, ajude com arrumações básicas do dia a dia. A criança já um pouquinho maiorzinha já pode começar a lavar uma louça, ajudar realmente a organizar um cômodo, ficar encarregada da limpeza do quarto dela, por exemplo, né? É claro que a coisa vai gradativa de acordo com a capacidade da criança. Mas, enfim, o que nós sabemos é que, além de estar colaborando para a nossa casa muito mais organizada, isso vai causar um impacto muito grande no desenvolvimento do adulto final que essa criança será. Na autoestima, como já falei, na autoestima, na capacidade acadêmica, na capacidade dos relacionamentos, do trabalho em grupo, do desenvolvimento dela social, né? Então, assim, é uma coisa que vale muito a pena, né? Por isso que também nós estamos empenhados nesse período, né? Sempre vocês vão ver nós cobrando deles disciplina, cobrando deles organização, né? Só que o propósito é esse. O nosso propósito não é apenas criar crianças que sabem lutar e sabem se defender. É claro que esse também, esse é básico, né? Para a autoestima da criança, para a própria segurança que ela tem de si mesma. Mas, né, o desenvolvimento máximo que uma criança pode chegar. Porque se realmente existem elementos que estão contribuindo para que as gerações vão perdendo qualidade, vamos dizer assim, né? Tem se falado muito disso em psicologia, né? Que as gerações atuais estão perdendo muito com relação às gerações antigas, né? Em matéria de capacidade de resolver problemas, de resiliência, né? De determinação, de garra mesmo, esse tipo de coisa. Então, se existe uma maneira de reverter isso, de anular, de curar isso, vamos chamar assim, essas são as maneiras que nós acreditamos, né? Expor elas a lidar com as próprias dificuldades, né? Disciplina, treinamento físico, mental, bons valores, né? Então, se existe uma maneira de garantir que as nossas gerações futuras serão melhores, nós vamos trabalhar cada vez mais sério para isso. Então, obrigado pelo tempo de vocês, desejo o melhor para vocês e para suas crianças.